Não são só vocês aí do Brasil que estão sofrendo com toda essa confusão dessa pandemia. O casal Buscapé também sofreu com isso. E a gente vai contar um pouco sobre como a gente teve que cancelar as nossas férias no Brasil por causa disso tudo. Depois da vinheta a gente conversa sobre isso. É o Casal Buscapé! Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do casal Buscapé. Basicamente, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse problema que atingiu o mundo. E a verdade é que não são só as pessoas que estão no Brasil que sofrem com isso. A gente que está aqui também sofre. Inclusive nós do casal Buscapé tivemos que adiar algumas férias nossas aqui, inclusive viagens para o Brasil, por causa de toda essa confusão. A gente vai falar sobre isso hoje, sobre como tudo isso aconteceu, mas antes disso, queria fazer aquele pedido que a gente sempre faz nos vídeos aqui. Se é a primeira vez que você vê essa cara feia aqui, prazer, meu nome é Thiago Assis, tá? Eu e a Carol, nós formamos o casal Buscapé. A Carol volta e meia aparece aqui para fazer vídeo com vocês, tem bastante vlogs com ela aqui também, tá? E a gente já está há quase 4 anos morando aqui em Portugal e há quase 5 anos pesquisando e falando sobre Portugal. Então, se você está se planejando para vir para cá, segue o nosso canal, se inscreve aqui, ativa as notificações e depois dá uma passeada legal pelos nossos vídeos. Nós temos mais de 160 vídeos aqui com muita informação gravada e editada e postada nesse último ano para você. Lembra também que a gente tem o nosso Instagram lá, tá? No Instagram tem story todo santo dia sobre o nosso dia a dia, sobre como é o dia de um casal aqui em Portugal, tá? A gente mora mais afastado aqui de Lisboa, moramos em Lisboa, mas um pouco mais afastado, numa cidade um pouco menor, mas que fica 20 minutos, 25 minutos de Lisboa, o que é muito perto, se tratando de Portugal, tá bem? E você pode acompanhar o nosso dia a dia e se familiarizar um pouco mais com a terra futura, que vai ser a sua casa, tá bem? Se Deus quiser. Então segue a gente lá no Instagram e acompanhe os nossos stories, tá ok? Então vamos lá, pessoal, entrando no assunto, basicamente, esse ano de 2020, assim, ninguém imaginava o que iria acontecer nesse ano de 2020. A gente praticamente está tendo que viver um dia após o outro, porque planejamento para daqui a uma semana a gente não sabe como é que vai estar o planeta. Então tá muita confusão, a gente está tendo que viver um dia após o outro realmente, porque planejamento a longo prazo não está funcionando. Ao contrário, no começo do ano, né, esse ano de 2020, a gente tinha guardado mesmo assim para poder viajar bastante. O objetivo era que o nosso canal iria entrar numa nova fase, né? A gente ia fazer bastante viagens, inclusive iremos no Brasil, a gente estava preparando viagens internacionais, que era um pedido muito grande de vocês, fazermos mais vlogs e mostrarmos mais o dia a dia, como é que é a vida de um casal aqui na Europa. Porém, depois de toda essa pandemia, de toda essa confusão, praticamente a gente teve que cancelar tudo. A nossa saga basicamente começou lá em abril, né, quando a gente já tinha organizado uma viagem para o Brasil nas nossas férias, nas minhas férias. Carol já tinha planejado de pegar férias na mesma época e a gente já estava tudo acertado, já tínhamos inclusive comprado passagens. Sim, tá achando que é só você que compra passagem e tem que remarcar, né? Não, nós, inclusive, a gente comprou passagem pela nossa agência de viagens, mas nós mesmos tivemos que remarcar e que cancelar, etc., fazer tudo que tinha que fazer. Mas basicamente a gente tinha organizado uma viagem para o Brasil, tá? No caso, em abril, a gente iria de 16 de abril, voltaria lá para o dia 13, né? 12, 13 de abril, de maio, né? No caso, iríamos ficar aí perto de 20 dias lá no Brasil. Porém, a gente teve que adiar porque foi logo no começo de toda essa confusão. Algumas pessoas eu sei que vão questionar, Thiago, mas vocês têm residência, vocês podem ir no Brasil e voltar. Sim, a gente pode ir no Brasil e voltar. Eu e a Carol, se a gente quisesse ter ido no Brasil em abril, a gente poderia. Se a gente quisesse no Brasil hoje, a gente também poderia. Só que, com toda aquela confusão começando, a gente imaginou que não seria interessante a gente ir para o Brasil, correndo o risco de que aqui na Europa a confusão já tinha começado. As contaminações já estavam acontecendo. Correr o risco de levar alguma coisa para o Brasil seria muita irresponsabilidade. Ainda mais que um dos grandes motivos da gente ir no Brasil seria para visitar nossa família. Minha avó, de 95 anos, imagina, não quero nem imaginar eu ser culpado por alguma coisa, de levar alguma coisa para minha família no Brasil. Então a gente decidiu adiar essa viagem, né, de abril,
não fomos para o Brasil, eu tive que tirar férias por aqui mesmo, ficamos por aqui mesmo alguns dias, tá? Reduzir um pouco o período das férias para não perder muito tempo, tá? E aí imaginamos, lá em abril, a gente pensou assim, não é possível, vamos tentar deixar para setembro, porque eu teria como remarcar as minhas férias para setembro. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. A gente imaginou, pô, setembro é provável que as coisas já estejam normais, né? Não é possível que a gente vai ficar de abril até setembro nessa confusão toda. Sabe de nada, inocente, né? Muito engano. A verdade é que a nossa expectativa sempre foi essa, e sempre foi uma coisa que a gente deixou claro aqui no nosso canal, que a gente tinha muita esperança de que ali em junho, julho, as coisas já estariam normalizadas. Só que toda essa confusão, essa pandemia, ela é uma pandemia, né? O nome mesmo já diz, é algo que é enorme, que é mundial, né? Ela ficou descontrolada e a gente não tinha noção de que as coisas chegariam nesse patamar. Então, chegou, passou ali julho, agosto, em agosto a gente já sabia. Bom, férias no Brasil em setembro também não rola. Por quê? Na altura ali do começo de agosto, quando a gente estava meio que confirmando se ia ou não ia, né? Se eu confirmava as minhas férias ou não, a gente percebeu que aqui em Portugal as coisas já estavam numa condição melhor, o que não é realidade hoje, tá? Eu fiz até um vídeo falando isso sobre a segunda onda aqui na Europa, vou deixar no cardzinho aqui para você assistir depois. A gente viu que em agosto ali, as coisas aqui no começo de agosto estavam normalizando e melhorando, só que no Brasil o pau estava quebrando, né? As coisas estavam com números exorbitantes. Então a gente viu, ó, agora aqui tá melhor e no Brasil o pau tá quebrando, então não faz sentido a gente ir pro Brasil. Tivemos que cancelar nossas férias, né, pro Brasil, mas ganhamos boas férias que renderam muitos vídeos pro Porto. Acabamos cumprindo as nossas férias no Porto. Foi aquela viagem que a gente fez, que a gente tem uma playlist específica do Porto, que eu vou deixar no cardzinho para você assistir. São vários vídeos apresentando o Porto de diversas formas, mas com o jeitinho do Casal Buscapé. Então curte lá depois. Essas férias valeram muito a pena. Foram 5 dias em que a gente conseguiu andar muito, conhecer muita coisa. Passamos por Aveiro, por Braga, pelo Porto. Fomos em Vila Nova de Gaia, né? Fizemos o passeio de barco. Você vai lá e assiste os vídeos, você não vai perder. E comemos a francesinha, né? Que foi a melhor parte da viagem. Então, vai lá e depois assistir a playlist do Porto que você vai adorar, e eu tenho certeza disso. Então, basicamente foi isso, pessoal. Olha só, lá em abril a gente teve que adiar as nossas férias, né, para o Brasil. A gente não pôde ir para o Brasil. Agora, em setembro, a gente teve que adiar nossas férias para o Brasil novamente. E a verdade é que eu falei, a gente foi para o Porto, sim, no começo de setembro, né? A gente foi para o Porto, passamos 5 dias lá. Só que antes dessas férias para o Porto, essas férias foram marcadas de última hora, assim, de 15 dias antes de acontecer, sabe? Por um pequeno detalhe. A gente estava planejando, eu e a Carol, a gente tinha planejado como a gente tinha cancelado agora em setembro de ir ao Brasil, a gente pensou assim, pô, vamos pegar mais ou menos a grana que a gente vai gastar indo para o Brasil e vamos tentar fazer um tour pela Europa. Por quê? Como eu falei para vocês, ali em agosto, né, os números aqui da Europa estavam mais controlados, os países já estavam ali respirando bem, Portugal já estava numa situação ótima, assim, em relação à pandemia. Então a gente pensou, pô, agora vamos dar uma passeada pela Europa por aqui, de levinho, só para conhecer. A gente ia fazer alguns países, iríamos para Inglaterra, para Bélgica, para França, né? Passaríamos por Amsterdã, já faríamos alguns países ali, aqui desse ladinho aqui de cima, e depois voltaríamos para Portugal. Seriam 5 países aí aproximadamente que a gente faria. Estava marcado já estávamos pesquisando o percurso e as passagens e tal. Iríamos viajar de avião e de ônibus também. Então ia ser uma viagem bem divertida. Imagina o tanto de conteúdo que ia gerar para vocês. Porém, como o nosso ponto de partida seria Lisboa, Inglaterra. A gente ia primeiro para Inglaterra porque a gente é apaixonado por conhecer a Inglaterra, né? A gente vai contar numa outra oportunidade aqui, não sei se vocês sabem, mas a Inglaterra foi a nossa primeira ideia de país para poder sair do Brasil quando a gente decidiu sair. Só que na oportunidade a gente escolheu Portugal no fim das contas, mas a gente conta essa história um pouco mais detalhada em outro vídeo. Basicamente, a nossa intenção no início de setembro era fazer esse tour, né? Só que aí, próximo do dia em que a gente tinha feito para sair, né, no caso, para
para ir para a Inglaterra para começar o tour, a gente teve a surpresa de que Portugal estava na lista negra de roteiros, né, para se viajar do Reino Unido, né? Basicamente, os portugueses que saíssem de Portugal, ou quem residente de Portugal, quem saísse de Portugal e fosse para a Inglaterra, teria que cumprir 14 dias de quarentena. Ou seja, basicamente, Portugal na lista negra, né, de turismo ali para a Inglaterra, e nosso primeiro destino era a Inglaterra, então, tipo, basicamente moiou nossas férias todas, e em contraste a isso, depois de desistir desse tour pela Europa, é que a gente decidiu fazer as férias no Porto, e que rolou as férias no Porto, que para mim foram ótimas, foram perfeitas. Faltava a gente conhecer o Porto, né, porque a gente já foi em Lisboa várias vezes, já fomos no Algarve, já fomos nas ilhas, faltava conhecer o Porto e foram férias ótimas, tá? Então, basicamente, a gente adiou as férias de abril, adiamos as férias para o Brasil de setembro, adiamos as férias de Londres, o tour pela Europa em setembro, mas fizemos ali no começo de setembro a viagem para o Porto, que foi ótima também. E aí, né, depois que a gente foi para o Porto, a gente pensou assim, pô, começo de outubro eu tenho férias de novo. Aí você vai falar, pô, Thiago, você tem férias pra caramba, né? Sim. Eu vou explicar para vocês rapidamente aqui que as minhas férias de abril eram do ano passado, tá? Essas férias de setembro e outubro são desse ano, né? Como eu não tinha tirado alguns dias do ano passado, eu cumpri em abril, por isso que eu tenho esse monte de férias, tá? Mas não é comum, não é normal, não. Basicamente, eu no começo de outubro, que é a data que a gente está atualmente, eu tinha férias de novo e a gente pensou assim, poxa, calhou, né, que no período em que a gente estava no Porto, Portugal saiu da lista negra de turismo da Inglaterra, né? Quem saísse de Portugal para a Inglaterra já não precisava mais cumprir quarentena. Ou seja, a gente pensou, pô, vamos para a Inglaterra agora. Até combinamos com outro casal de amigos para irmos para a Inglaterra, eles iam levar os filhos deles, iríamos passar 3 dias lá na Inglaterra, mas seria só Inglaterra. Iríamos passar 3 dias lá, já tínhamos comprado passagem pela Ryanair, já estava tudo acertado. E a gente estava vendo hospedagem. E aí passou um tempinho, a gente iria agora no começo de outubro, tá? Seria a nossa viagem internacional, a gente até anunciou para vocês aqui. Porém, né? 2 semanas antes da gente viajar, o que aconteceu, né? Portugal entrou na lista negra do turismo da linha de turismo ali, da rota de turismo para a Inglaterra de novo. E quem sai de Portugal para ir para a Inglaterra atualmente, hoje, basicamente, tem que cumprir 14 dias de quarentena de novo. Aí, pô, fica doido, né? Basicamente, tivemos que cancelar também essas férias pro Reino Unido, para a Inglaterra. Não vamos poder mais ir, não pudemos ir, né? Na verdade, era para a gente estar lá hoje. Porém, a gente não pôde ir e a gente resolveu aproveitar por aqui mesmo. Então, produzindo conteúdo para vocês. Então, assim, vocês observaram aí que o Casal Buscapé também sofreu muito com cancelamentos esse ano. Lógico que a gente não está comparando o sofrimento de um planejamento de anos de vocês no Brasil com o nosso planejamento de viagem de férias. Existem diferenças, mas eu quero mostrar para vocês aqui que também a pandemia atrapalha todo mundo. Tanto vocês que estão no Brasil, quanto a gente que está aqui em Portugal também. E o Casal Buscapé também sofreu bastante com isso, com essa questão dos cancelamentos, tá bem? Basicamente, a informação de hoje era essa, era só passar um pouco dos bastidores do que a gente planejava fazer e que essa pandemia não permitiu, tá? E dizer que a gente vai continuar planejando. Se tiver que mudar a data, a gente muda a data, mas a gente nunca desiste de planejar. Falando igual o tio Mike, a gente não desiste de sonhar. Nunca desiste de sonhar. Basicamente, a gente vai continuar planejando. Se tiver que mudar a data, a gente muda a data, mas sempre tendo fé que as coisas vão melhorar uma hora e daqui a pouco a gente vai poder viajar à vontade aí pelo mundo inteiro, tá bem? Um grande abraço nosso aqui do Casal Buscapé. A gente volta no vídeo de amanhã, tá? Espero que você se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Deixa seu like aqui e deixa seu comentário aqui. Qual viagem que você pretendia fazer e que você teve que cancelar devido a toda essa confusão da pandemia? Deixa aqui falando pra gente. Quando é que seria a sua viagem? Pra quando você já remarcou? O que você fez da vida? Tá bem? Grande abraço. A gente volta no vídeo de amanhã, galera. Compartilha o vídeo se puder, tá? E lembra do nosso Instagram, @casalbuscapé, tem story todo dia. E aqui também no canal tem vídeo todo dia agora pra você. Grande abraço. Tchau, galera. Falou.